Você já ouviu falar sobre capacitismo? O termo pode ser definido como uma atitude preconceituosa ou discriminatória que vê a pessoa com deficiência inapta para o trabalho ou até mesmo incapaz de cuidar da própria vida. Para desvendar um pouco mais sobre o assunto e para você conhecer mais sobre o capacitismo, a gente convidou a Mariana Rosa, que é jornalista, ativista dos direitos da pessoa com deficiência e integrante do coletivo Ellen Keller. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda. Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite. Obrigada pela presença. Também convidamos a Fatine Oliveira. Ela é mestranda em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, publicitária, designer e autora do blog Desbuga. Tudo bem, Fatine? Bem-vinda. Joia, Camila. Obrigada pelo convite. E a nossa companheira de AMI-CDD, a Vitória Bernardes, que é psicóloga, né, representante da AMI no Conselho Nacional de Saúde, também faz parte do coletivo Ellen Keller. Tudo bem, Vitória? Tudo ótimo, boa tarde, que alegria estar com vocês e com, além, né, da Camila, companheira de AMI, também as duas companheiras de coletivo feminista Ellen Keller. É verdade. Meninas, bom, até falei no começo sobre esse termo que muitas pessoas podem não conhecer, o capacitismo. A gente está falando de capacitismo, a gente está falando também sobre a deficiência física. E nesse ano de 2020, a gente completou 5 anos daquela lei brasileira, né, de inclusão. Mas quando a gente fala de deficiência, tanto física e intelectual, a gente vai para além de qualquer lei, mas os comportamentos, as relações interpessoais e tudo que envolve essa questão, né? Antes da gente começar a falar propriamente sobre o capacitismo, fazendo aqui, né, as apresentações, eu queria que cada uma de vocês trouxesse a sua história de vida, né? Vou começar pela Vitória, que muita gente já leu textos da Vitória no portal, né, da AMI-CDD, mas é uma oportunidade de você também contar aqui, mais no tete-a-tete do vídeo, né, Vi? Um pouquinho mais da sua história. Você pode contar pra gente? Então, quando a gente começa com então, senta que lá vem a história, né? Eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade. Eu fui vítima de uma bala perdida. E eu ainda não tinha parado para pensar sobre a questão da deficiência. Essa é bem a realidade, né? E por mais que eu até tivesse pessoas com deficiência, eu lembrei que eu tinha um amigo de infância que era surdo, o meu avô paterno era um homem cadeirante, mas eu nunca tinha reconhecido esse nome, sabe? Pessoa com deficiência, eu entendi do que significa isso, né? E foi realmente a partir da minha vivência e a ausência de pessoas com corpos parecidos com os meus nos lugares que eu estava, que eu participava, que, opa, o que é isso, né? Até mesmo porque eu tinha um comportamento, as pessoas tinham um comportamento comigo muito diferente, né? E em questão de instantes, aconteceu o acidente comigo e os comportamentos mudaram também. E o porquê disso, né? Eu acho que a minha história, dialoga diretamente, assim como eu entendo que de todas as pessoas com deficiência, justamente com essa questão do capacitismo, né? Porque é esse nomezinho aí que dá esse link e explica um pouco dessas mudanças, né? Então, e desde então, acabei me envolvendo com o movimento de pessoas com deficiência, movimento de segurança pública, defesa do controle de armas, né? E com muito carinho e orgulho represento a AMI no Conselho Nacional de Saúde. Muito bom. E você, Fatine, qual que é a sua história com a deficiência? Conta pra gente. O meu caso com a deficiência foi desde o começo, eu tenho distrofia muscular, então é uma doença genética progressiva que vai afetando o corpo ao longo do tempo. Porém, uma coisa que as pessoas acreditam é que quando você nasce com deficiência, esse processo fica mais fácil. Mas não necessariamente, assim, a Vitória comentou muito bem, assim, como que o capacitismo ele é externo ao corpo. Mas muitas vezes também a pessoa com deficiência ela reproduz esse capacitismo, né? Porque é um tipo de opressão estrutural. Então, eu não me reconheci enquanto pessoa com deficiência porque eu não me entendia dentro daqueles papéis que a sociedade acredita que é para a pessoa com deficiência. Então, isso para mim sempre foi um conflito interno. Eu só consegui mesmo fazer as pazes com isso depois de um tempo assim de acompanhando com outras pessoas que tinham vivências semelhantes à minha,
pessoas que também não se reconheciam nesses lugares. E aí foi que eu percebi que existe um outro tipo de vivência para a pessoa com deficiência. E aí foi onde eu percebi o porquê de eu sentir aquele incômodo inicial. E hoje eu já sei nomear isso, né? Então é até interessante isso, a importância de se nomear as coisas, né? A partir do momento que eu consegui nomear esse sentimento, já foi mais fácil de lidar com ele. E aí vem todo o processo, me reconhecendo enquanto mulher, o feminismo me auxiliou muito nesse processo também, a escrita com o blog, né, o Desbuga. Então, tudo isso foi encaminhando para que hoje eu pudesse fazer parte de um coletivo, né, construído por mulheres com deficiência, já me entender parte dessa luta a favor dos direitos, enfim, me considerar uma mulher com deficiência sem ter problema com isso. Essa coisa do reconhecimento, a gente passa anos, às vezes, né, gente, para descobrir o nosso lugar no mundo, né, e até sensações mais íntimas e mais complexas do nosso ser, a gente depende muito do reconhecimento e não importa também, né, qual situação, né, olha quantas histórias diversas, né, a Vitória, uma bala perdida quando era jovem, adolescente, a Fatine que já nasceu com uma deficiência, e eu queria trazer a história também da Mariana, né, porque quanto mais diversas as situações, mais rico fica o programa e a gente poder falar sobre esse assunto. Mari, conta um pouquinho para a gente da sua história com a deficiência. Sim. No meu caso, eu adquiri baixa visão há 1 ano atrás, mais ou menos, em junho do ano passado. Na verdade, eu já vinha num processo de perda gradativa, então primeiro eu perdi a visão do olho direito há 10 anos atrás, e aí convivia de maneira razoável com o olho esquerdo, até que se instalou um processo de descolamento de retina e degeneração e catarata e etc. E aí foi resultando na perda da acuidade do olho esquerdo também. Então, hoje, eu sou uma mulher de baixa visão. E eu digo que o diagnóstico da baixa visão, assim, parecido com o que a Fatine falou, né? Ele veio primeiro do que a minha identidade como uma mulher com deficiência, né? Essa identidade está sendo construída, nem posso dizer que foi, eu acho que vai ser sempre construída, vai ser sempre esse processo, né? Mas muito a partir do que eu comecei a ler sobre a deficiência no coletivo, né? Eu tenho uma experiência de maternidade de uma criança com deficiência, e na minha cabeça eu tinha um pensamento extremamente capacitista. Eu pensava, não, quem tem deficiência é ela, que é cadeirante, e que depende de muitos apoios para fazer as atividades do dia a dia. Eu preciso menos, eu consigo aqui me virar, se eu precisar de um leitor de tela e tal, sabe? É um pensamento capacitista, porque a gente tende a estabelecer níveis e degraus, e só quem está no que a gente acha que é uma deficiência mais grave é que então seria uma pessoa com deficiência, né? E, na verdade, eu fui entendendo que não, né, e que existe uma diversidade de corpos, de modos de estar no mundo, e afirmar isso também é uma maneira da gente romper com esse pensamento capacitista que tende a homogeneizar a gente dentro de um grupo, né, como se a gente fosse tudo uma massa de um corpo só, de um jeito só, de um modo só. Então, o coletivo tem me ajudado muito nesse processo, e acho que é nesse sentido que eu posso dizer que hoje, né, não há 1 ano atrás, mas hoje eu sou uma mulher com deficiência. E é tudo um processo de descoberta, né, Vitória? A gente, bom, além de jornalista, eu sou psicóloga, e quando vocês falam das emoções, né, e o que a Mariana falou, é uma coisa tão individual, né? Não tem como você generalizar. Cada história tem o seu jeito, o manejo da emoção, né? E achei interessante quando vocês trazem para mim essa questão da descoberta da identidade, do ser, ou estar com a deficiência, né? Porque ser, nós somos muitas outras coisas, né? A gente não é uma patologia, alguma condição física ou mental. Nós somos muitas coisas, né? Diante disso, Vitória, né? A gente está aqui no programa. Diante disso, como que foi para você esse processo de construção da identidade, né? Você falou um pouquinho no início, mas quando que caiu a ficha, né? Que você falou, puxa, não, realmente essa faz parte do meu ser, né? Da minha identidade, estar com uma deficiência. E aí já vou passar para todos vocês, que eu quero saber das experiências de cada um de vocês, tá bom?
É bem engraçado isso, né? Porque a gente tem uma ideia muito ligada à deficiência à patologia, né? Então, uma patologia tu trata teoricamente tu busca cura, né? E eu lembro quando eu estava no hospital, na Rede Sara, que é um hospital de reabilitação, né? E lá tinha o Peneira. O Peneira era um homem que tinha há boatos de que ele tinha levado mais de 32 tiros. E por isso o apelido Peneira, tá? E daí virou aquela coisa da a história do Peneira. Então eu lembro que a gente recebeu uma visita lá no Sara de Brasília e perguntaram para mim assim, ai, quem é que é o Peneira? Quem é o Peneira? É aquele que é cadeirante. E daí o meu amigo, né, que estava vindo aqui do Rio Grande do Sul, indo me visitar lá em Brasília, olhou para mim assim, Vitória, todos são cadeirantes. E eu não tinha processado. E eu brinco muito com as gurias que eu sou pisciana, e pisciana é um pouco desligado da vida, assim. E eu juro para vocês que naquele momento que eu entendi, gente, eu sou cadeirante, né? E eu não conseguia dizer que eu era uma pessoa com deficiência, no primeiro momento, uma pessoa com deficiência, porque, de fato, a deficiência, ela sempre vai muito ao encontro do que as gurias estão comentando, né? Que é sempre esse lugar do não pode, do impedimento, da falta, da ausência. E eu lembro com a minha maternidade, por mais que eu já estivesse até atuando dentro da militância da pessoa, né, pela luta de pessoas com deficiência, ainda era um processo de... Eu entendo que tem alguma coisa errada que está acontecendo para que pessoas, né, com diferentes deficiências, mas no sentido de me reconhecer nelas por também serem pessoas com deficiência, enfim, a gente não está acessando os mesmos espaços, os mesmos lugares, mas ao mesmo tempo ainda era um processo de estranhamento, né? E eu lembro quando eu engravidei, que eu fiquei assim, gente, eu tô gerando uma vida dentro de mim. Que corpo é esse que é marcado por ser quebrado, entendido por ser falho, por ser incompleto? E, cara, tá gerando uma vida. E não que eu ache que a maternidade ela é essencial para esse processo, né? Ao contrário. Mas eu entendo que foi um despertar muito grande de dizer assim, cara, esse corpo torto aí tá gerando vida. Tu quer coisa mais uau, né? Que eu fico até hoje assim, caramba, que poder, que potência. E ver que, opa, será que meu corpo é tão... ou me fazem acreditar nisso, né? E foi muito através da maternidade, inclusive, que eu me descobri também como feminista, de me entender como mulher com deficiência. Por que é diferente a gente se reconhecer enquanto mulher com deficiência, né? Porque a gente sabe que qualquer política, se não tiver ali a questão racial, a questão de deficiência, a questão de gênero, ela vai contemplar com um corpo muito específico, que não é o nosso, né? Então, acho que foi muito nesse processo, assim, de questionar a partir do meu próprio corpo aquilo que me fizeram acreditar sobre a deficiência. E que vendo através da minha construção e principalmente através das minhas companheiras e dos espaços de luta, que eu vi, opa, sério que dizem que é um nada, que é um vazio? E são as pessoas que mais me motivam, me despertam para questionamentos e para luta e para solidariedade política. Será que, né, tem alguma coisa de errado aí nessa história? E não somos nós, e não são os nossos corpos, né? Então, acho que foi bem nesse processo assim, de reflexão e do reconhecimento enquanto mulher com deficiência. E nesse sentido, a Fatine tem uma experiência um pouco diferente, que é você já nascer com a distrofia, né, Fatine? Então, como é que é esse processo de construção, né? Porque imagina a Fatine pequenininha, quando você estava ali com, sei lá, 5, 6 aninhos, né? Como que era para você, a Fatine, a gente olhando ela no passado, né, pequenininha, e até fazer esse processo de descoberta, assim? Porque tem um pouco desse reconhecimento que as crianças buscam no outro, né? Então, se a gente for para pensar no ambiente escolar, na indústria cultural, nos desenhos, nos programas, né? Quando você não tem aquele que você se reconhece, um espelho, né?
deve ser muito difícil, desafiador para você. Então, eu queria que você trouxesse também essa experiência, que diferente da Vitória, já nasceu com ela, né? É interessante porque eu nasci sem uma formação no corpo, assim. Então, a minha deficiência, ela foi, de certa maneira, retirando a minha possibilidade de movimento ao longo dos anos. Então, quando eu era criança, assim, eu tinha mobilidade, eu conseguia brincar, mas não com a mesma destreza que muitos coleguinhas brincavam. E aquilo, eu buscava alternativas, né? Ah, não posso correr, mas olha, eu tenho as bonecas legais, dá para brincar aqui. Quando você é criança, você vai buscando ajustes, né? Eu acho que a parte mais complicada para mim foi durante a adolescência, porque é o momento em que os corpos começam a se desenvolver. Então, eu via colegas tendo o corpo sendo modificado em função dos hormônios e aquela coisa, e isso não ocorria com o meu corpo, ocorria de modo diferente. E naquele momento eu comecei a achar estranho, assim, né? O que está acontecendo comigo? E aí, nesse momento também, começam aquelas relações de, olha, os jovens já começam a interessar um pelo outro, né? E você começa a observar que você já não faz parte desse núcleo que é escolhido, né? Que é ali, que possa ter outros tipos de afeto, que não somente a amizade. E ali eu fui percebendo que esse meu lugar enquanto mulher não era o mesmo lugar que a maioria das mulheres tinham. E não havia nada, assim, não havia mulheres como eu em lugar algum. Eu passei grande parte da minha vida tendo convivência com mulheres sem deficiência. E que muitas vezes não compreendiam aquilo que eu sofria, né, em virtude de todo esse apagamento. E muitas vezes eu tinha que entender o lado delas por elas não entenderem o meu, sabe? Então foi um momento assim de muita... hoje eu fico pensando assim, o quanto que isso é violento, né? Socialmente violento, assim. Você não ter base, você tem que construir a sua base sozinha e muitas vezes sendo considerada uma pessoa raivosa, uma pessoa que não se superou. Eu ouvi muito isso na minha vida, né? Você nunca se superou. Mas eu fico pensando, o que é de fato se superar? Né? Porque eu nunca aceitei esse lugar que a sociedade me impôs, né? De ficar ali, ser aquela mulher que tem que ficar sempre à margem, né? E aí, trabalhando, né, com publicidade, eu sou publicitária, você vai produzindo campanhas, você começa a observar a comunicação de um outro lado. Você passa a saber como que isso é construído. E aí vem o outro tipo de violência, né, que é essa violência representativa, de que você percebe que realmente o seu corpo não é escolhido e tem um porquê daquilo acontecer, né? Então, assim, hoje, quando eu olho para o passado, o que eu vejo foi uma longa jornada, assim, muitas vezes solitária, e que, de algum modo, eu tento, né, com os meus textos, hoje em dia, com a minha pesquisa no mestrado, eu tento traçar um outro lugar, uma outra possibilidade para esse corpo. Então, o corpo que antes eu via como um corpo, assim como a Vitória falou, um corpo que falta, hoje eu procuro ver um corpo que é potente. É um corpo que constrange, é um corpo que desorienta, é um corpo que desestabiliza toda essa norma que insistem em colocar, né? E que aí você vê que a norma, ela não serve para ninguém, porque na verdade não existe nenhum corpo que se encaixa aos padrões que são colocados, né? E que não existe também universalidade para aquilo que é ser mulher, né? Então hoje em dia assim, é um processo muito mais de descoberta e assim como a Mariana falou, você está sempre se construindo. Eu acho que identidade
é uma coisa que você não fecha. Nunca, né? Eu também. Não tem como fechar, assim, ela está sempre aberta e sendo transformada aí pelos encontros, desencontros que a gente vai tendo. E assim, eu quero deixar aqui em aberto, antes da Mari, né, contar a história dela, né, essa parte, aliás, do reconhecimento como uma pessoa, né, com uma deficiência, essa coisa da superação. Eu vou dar um spoiler agora e depois a gente fala ao longo do programa, né? Que é essa mania que a sociedade tem de dizer, você tem que se superar, né? A palavra superação coloca um peso em todas nós que não é proporcional, não é honesto, eu diria, né? Então, mas eu vou deixar isso em suspenso para a gente falar depois, para fazer um link com o capacitismo também, que acho que tem tudo a ver, né? Essa cobrança social, como é que a sociedade enxerga a pessoa com deficiência, mas antes, então a Mariana já contou para a gente aqui sobre a baixa visão que ela tem, que é recente, né? Num grau mais grave, apesar de a perda de visão já começar faz uns 10 anos, mas agora um pouco mais. E para você, essa construção da identidade, você já contou da sua filhinha, né, que é uma criança com deficiência, mas você diria assim que agora você se reconhece mesmo com essa identidade? Como foi para você esse cair de ficha, né? Sim, agora eu entendo que sim, né? Tem sido um processo de entender que muito essa perspectiva de que eu falava um pouquinho antes, né? Às vezes a gente quer garantir que os corpos, as identidades, os grupos estejam representados, né, nos livros, nos materiais, e daí a gente coloca lá uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, geralmente é cadeirante, duas mulheres, e o resto são todos homens, brancos, né, de um determinado padrão. É muito afrontoso isso, né? Porque isso faz a gente imaginar, então isso cria dificuldades para eu me reconhecer, por exemplo, na diversidade o que é a deficiência, o que são as pessoas com deficiência, né? A representação da deficiência é feita de modo muito reduzido, né? Assim como a representação do negro, assim como a representação das mulheres, né? As representações estão dominadas pela ideologia dominante, que é a do homem branco, né? Hétero. Parece que a gente não consegue não pensar dessa forma, né? A gente foi tão treinada do ponto de vista geracional que é tão difícil desconstruir isso, né? E, sobretudo, Exato. quando você tem uma deficiência que não é aparente, né, Mari? Então, é mais desafiador ainda. É como se você ficasse num limbo, né? Nossa, eu não sou a cadeirante, mas também tenho uma deficiência, não é? É porque é isso, assim, só cabe a diversidade de corpos quando se está falando desse padrão de homens brancos, magros, altos. Aí eles são diversos. São altos, tem cabelos assim, cabelos assados. Agora, quando a gente está falando de deficiência, aí vai uma pessoa com uma característica. Quando está falando de negro, vai um. Aí você fala, ué, cadê a diversidade? Porque não só existe a diversidade dentro da deficiência, né? Tem várias pessoas com vários corpos, com várias histórias e modos de vida, como, por exemplo, se você conheceu uma pessoa autista, como diria Temple Garden, né? Você conheceu uma pessoa autista, você não conheceu o universo dos autistas, né? Cada indivíduo é único, é singular, então não tem como a gente reduzir uma pessoa a uma característica que ela tem. Você está me conhecendo como uma mulher de baixa visão. Quando você conhecer uma outra, é outra, que não sou eu e que pode viver de modos muito diferentes do meu, assim. Então, acho que é importante a gente pensar nisso, porque também traz a deficiência para uma perspectiva da interseccionalidade também, né? Vamos pensar o que é um homem branco de classe média que é cadeirante, sei lá, que tem tetraplegia e que mora em São Paulo e que tem um carro adaptado e que tem um cuidador exclusivo e que tem um trabalho e que recebe um dinheiro todo mês, né? Como é que a deficiência se dá para ele? E aí vamos pensar o que é uma menina adolescente que mora num aglomerado no Rio de Janeiro, numa rua que não tem asfalto, que está esperando a cadeira de roda ser trocada pelo SUS há 2 anos e a cadeira não chega e ela já está numa cadeira que é pequena para ela, e aí ela não consegue ir na escola, né? E ela não tem uma pessoa para cuidar de si, dela, né? Como
como é que será que é a deficiência para ela, né? Então, a deficiência precisa ser olhada a partir desses contextos, né? Ela não é a limitação, não é a minha baixa visão, não é a condição da Fati ou da Vitória exclusivamente, né? É a interação dos nossos corpos com o mundo que a gente vive, e a possibilidade que a gente tem de transpor ou não essas barreiras, as barreiras que se impõem mais ou menos a partir da condição de cada um, né? Então, acho que é da condição socioeconômica, principalmente, né? E aí é muito importante a gente pensar isso também. Quantas pessoas com deficiência são pobres, são negras e não têm acesso a condições mínimas de uma vida digna, né? Nós aqui somos 3 mulheres que vivem numa condição de privilégios, né? Nós temos condição de produzir, de ter um rendimento, temos pessoas que nos cuidam, né? Ou pagas ou da família. Temos, para quem precisa, temos acesso a estudo, né? Temos acesso à universidade, mas essa não é a realidade da grande maioria das pessoas com deficiência. Então, acho que é muito importante que a gente tenha esse pensamento crítico também. E um aspecto que eu acho... Desculpa, Fati, pode falar. Não, pode terminar. Não, eu só queria fazer um ponto nisso que você falou, que eu acho super importante, o quanto que nós, pessoas com deficiência também, acabamos por reproduzir alguns desses apagamentos à medida em que a gente torna a nossa experiência como única, né? Eu acho que acontece muito esse movimento também, porque quando a gente para pensar no histórico da deficiência, né? E aí você parte lá do modelo da deficiência, bem no começo, ali na década de 70, a deficiência ela tinha uma definição a partir da vivência de homens brancos que tinham tetraplegia, paraplégicos, e que acreditavam que, olha, se você eliminar completamente as barreiras, você permite que a pessoa com deficiência viva com plena autonomia, plena liberdade. Porém, à medida que o tempo foi passando, a gente passa, as críticas feministas surgem com a ética do cuidado, né? Já vem com outro olhar para a deficiência. Olha, se a gente considerar que só você retirar essas barreiras, você vai permitir que a pessoa com deficiência viva livremente, você está desconsiderando pessoas com deficiência que precisam de cuidado. Pessoas com deficiência que não conseguem realizar suas atividades sem ter a mediação de alguém. E essas pessoas, se você retirar as barreiras, não vai resolver, elas não vão ter condições de viver livremente. Então, aí você passa a trazer uma outra dimensão, né, para essa discussão e a importância de, olha, a deficiência ela não se resume só a isso. Ela tem outros lugares também. E foi muito que você colocou, né, de, olha, estamos aqui, nós 3, e nós 3 como mulheres, que tem esse acesso, a gente acaba tendo uma responsabilidade também de trazer essas outras vivências, né? Eu falo porque eu vejo muito o discurso de pessoas com deficiência que sempre colocam a responsabilidade do outro, né? Sempre a sociedade que. Porém, a gente também tem que partir desse lugar de que algumas modificações, algumas mudanças, tem que partir também da maneira como a gente se entende quanto pessoa com deficiência, né? E também tem essa... Já que você... Pode falar, Mariana. Eu só queria fazer um complemento. Então, retomando a sua pergunta, né? Eu me afirmar como uma mulher com deficiência é uma afirmação política que, inclusive, reivindica a diversidade de corpos entre as pessoas com deficiência, reivindica essa representação, reivindica essa possibilidade de sermos percebidos, vistos e representados, não só a partir de uma perspectiva, né, como a Fati também falou. E uma única coisa também que eu queria ainda falar, mas muito rapidamente, a gente é parte desse processo capacitista, né, olhar o corpo com deficiência como um corpo que tem faltas, né, que tem falhas, principalmente faltas. Mas eu fico pensando que a falta e a falha são inerentes à condição humana. Nós todos somos faltantes e falhos, né, inacabados. E
Só não seremos assim no dia que morrermos. Então, a questão não é a falta que nós temos, é a hierarquia que a gente constrói de quais faltas a gente aceita e quais a gente não aceita. Quais a gente acha que são razoáveis e que tudo bem, e quais a gente vai silenciar, invisibilizar, matar, excluir, discriminar, etc. Então, é importante também a gente pensar nisso, né? Sem dúvida, e eu já estou vendo aqui pouco tempo de programa para falar de um assunto tão denso, mas eu vou tentar agilizar aqui que ainda tem algumas dúvidas. Eu estou conversando aqui no Saúde na Roda com a jornalista Mariana Rosa, a Fatine Oliveira, que é mestranda em comunicação pela Universidade Federal de Minas, também autora do blog Desbulga, depois entra lá no blog, que é muito bacana, né? Recomendo. E a psicóloga Vitória Bernardes, que é representante da AMES no Conselho Nacional de Saúde, o CNS. Gente, para falar, até pegando esse gancho, né, do que como a gente se percebe, né, como indivíduo, e talvez, assim, falar um pouco do capacitismo que a pessoa com deficiência tem, e aí não importa agora, nesse momento, quem é o culpado, mas, assim, quais são as crenças que a pessoa com deficiência, por vezes, pode ter, que são capacitistas. E eu queria, se vocês puderem trazer exemplos, que acho que é legal para as pessoas conhecerem, e depois desse movimento interno, Vitória, a gente pode pensar também em falar sobre, obviamente, o capacitismo socialmente falando, né, termos pejorativos, etc. O que vocês acham? Vamos lá? Então, acho que eu vou começar com a Vitória, falando um pouco desse processo, são as crenças limitantes que a gente fala na psicologia, em algumas linhas teóricas, né? Mas falando sobre esse capacitismo que a pessoa com deficiência pode ter, tanto nascendo com deficiência, quanto é uma deficiência que ocorre ao longo da vida, né? Porque é todo um processo, né? Eu acho que é bem importante, assim, a gente ter trazer à consciência todo esse processo para a gente poder ver a partir daí o que a gente faz com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo eu acho que não é à toa que o começo do modelo social da deficiência foi com homens brancos e paraplégicos, tetraplégicos, enfim. Não é à toa, porque quando tu passa a ser entendido neste lugar da deficiência, depois de um tempo, tu tem questionamentos, né? Eu acho que eu vou pegar a questão, fazendo uma analogia com gênero, né? Quantas vezes a gente escuta tem que ser comportada, olha, tem que ser boazinha, né? E quando a gente tem que obedecer, né? Essas coisas muito valorizadas para as meninas, e quando a gente para e conversa com as amigas ali, né? Tipo, opa, tem um quê de abusivo nisso, não é mesmo? Né? E daí a gente começa a se perceber. Então, acho que é muito complicado a gente colocar tudo na conta da pessoa com deficiência, que, como a gente falou aqui em todas as falas, que cresce sendo marcado assim, tu não pode. Tu não pode. Tu não pode. E não é aquela pracinha, por exemplo, quando a Mariana fala da filha dela, é inevitável. A minha filha não tem deficiência. Mas eu olhava para as pracinhas e falava, isso é absurdo, não ter um espaço que acolha crianças nas suas mais diversas formas aí, entendeu? Então, é absurdo isso. E aí a gente vai vendo o quanto que essa questão do tu não pode, na verdade, é muito mais porque nos colocam isso. E como é que tu vai romper com esse processo de invisibilidade, né? Que nem quando a Mariana traz ali a questão do que é deficiência, a Fati também. É importante a gente reconhecer que desde 2008, o entendimento de deficiência, a avaliação para ver se uma pessoa tem ou não tem deficiência, precisa ser biopsicossocial. Ou, traduzindo, ver a interação dessa pessoa, desse corpo com o impedimento, em relação ao seu meio. E tu não tem como pensar isso sem pensar na questão de classe, na questão de raça, cor, sexual, porque tudo isso interfere, né? Tem uma companheira aqui que é do Conselho Tutelar e ela falou que ela chegou para os pais, ela é uma adolescente com deficiência, falou para os pais que ela é lésbica. E a questão é, mas tu já tem esse problema e tu vai inventar mais um, né? Então, tu percebe o quanto que este lugar tu tá inventando moda, né? E como que tu vai reagir isso se a gente ainda passa por um processo de luta solitária? Porque isso está na marca aqui de todas
falas. Eu lembrei, Vi, um exemplo, desculpa até só te cortando, mas é que faz sentido. Eu escrevi uma matéria para o CDD também sobre o Dia Mundial LGBT, né, do orgulho LGBT, e eu entrevistei um trans que falou exatamente isso. Ele era uma pessoa com deficiência, e quando ele assumiu, as pessoas falavam assim, puxa, mas você... Como assim? Né? Causou uma estranheza que uma pessoa com deficiência... E aí ele falou, eu nunca esqueço da frase que ele me disse na entrevista, que é, as pessoas imaginavam que eu era incapaz de escolher a minha orientação sexual, quer dizer, que não era só o proibido de, você não pode porque está proibido, você não pode porque você é incapaz de, né, de você ter uma libido, de você ter um desejo sexual. Então, você vê que faz sentido essa história que você contou, né, da menina. Como é que você vai inventar uma moda? Gente, que coisa, né? A gente tem muito que desconstruir, né, nessa humanidade. E tem uma questão muito forte também, porque quando tu comenta lá da questão da superação, né? Gente, superação faz parte da vida, né? Por exemplo, tu perde uma pessoa muito próxima, tu rompe um relacionamento, tu perde um emprego. Claro que às vezes perder o emprego também pode ser uma boa dose de capacitismo, meus amores. Mas a questão é, a gente supera coisas que são do cotidiano. Agora, superar, pegar um ônibus, isso não é superação, isso é violência, sabe? Tu não conseguir ser reconhecida pelo teu trabalho profissional porque tu tem deficiência e isso sempre vai ser colocado em questão. E aí posso pegar com gênero de novo. Quantas de nós fomos fazer entrevista e perguntaram, mas tu tem filho, mas tu vai dar conta? Não perguntam isso para os homens, entendeu? Então a gente pode pegar a questão da deficiência, sim, faz parte da gente. Mas a ideia da incapacidade, estou voltando também um pouco, de que a gente tem que reconhecer que deficiência é construção social. Não existe algo que diga assim, olha, pessoas que têm determinadas funcionalidades, sei lá, têm que ser discriminadas. Existe isso como regra em algum lugar? Sabe? Tá lá nos religiosos, sei lá, 10 mandamentos, sei lá o quê, que eu vá conseguir explicar isso. Não. E aí a gente tem que questionar esses processos de invisibilidade, porque assim, eu consigo dizer todos os lugares que eu não ocupei, na verdade eu nem consigo dizer todos os lugares que eu não ocupei, porque eu não daria conta emocionalmente. Mas eu faço ideia de muitos lugares que eu não pude ocupar, e que eu não pude estar presente, que meu corpo não pôde estar, e que as minhas companheiras não puderam estar lá, em decorrência da minha deficiência. Só que eu não vejo as pessoas, e aí eu acho que é um negócio muito interessante, Camila, as pessoas se questionarem que lugares eu já pude ocupar por não ter deficiência? Quantos lugares eu ocupo e que eu olho para o lado, porque se nós, pessoas com deficiência, somos 1/4 da população brasileira, né? Tirando aqui essa live maravilhosa, esse Saúde na Roda maravilhoso, em que de 4 pessoas, 3 são mulheres com deficiência, essa realidade não está presente. E a gente tem que começar a se questionar, gente, porque não dá, passou da hora, né? Então, essa questão da gente se reconhecer, e aí também, para terminar, gente, vocês viram que eu gosto da fala, que quando a gente vê temas relacionados à deficiência, mesmo que não falem sobre pessoas com deficiência, fulano tá cego de raiva. Não, só pode ser surdo, porque não tá escutando. Eu não vou dar uma de João sem braço. Porque eu não tenho pernas para isso. Esses são momentos em que a deficiência aparece, mas que tu percebe que é uma característica e não as pessoas com deficiência realmente estando nesse lugar, mas o quanto que a ideia, inclusive na nossa linguagem, porque a linguagem tem muito poder, reforçam sempre este lugar da incapacidade, como exemplo, né? Então, como é que é para uma pessoa com deficiência romper com esse lugar de incapacidade quando tudo ao seu entorno diz que é incapaz, né? Eu tenho certeza que esse Saúde na Roda, inclusive, pode fazer a gente questionar isso. Com certeza. Não, esses exemplos que você deu, Vitória, são brilhantes, né? Porque eu aposto que todo mundo está assistindo esse programa já ouviu todas essas frases que você mencionou aqui. Ô, Fatini, em relação ao que você
porque a gente faz esse exercício, né, de se olhar no passado e como é que a gente está no presente nesse processo de desconstrução. Antes, você consegue hoje identificar o que antes você acreditava que era capacitismo, mas que era uma coisa que, sabe, fizeram você acreditar? Então, assim, disseram que eu nunca seria capaz de fazer tal coisa e eu fiz, né? Queria que você trouxesse alguns exemplos pra gente também. Mas basicamente tudo que eu vivi foi isso, assim, né? Uma coisa que a Vitória colocou muito bem, e talvez possa ter gerado alguma confusão no que eu disse. O capacitismo, como ele é uma coisa estrutural, não tem como você definir limites, né? Então, assim, não tem como você dizer se começa em mim ou se está lá fora, né? Por isso que é do mesmo modo que o machismo, a mulher reproduz machismo também até o momento em que ela passa a se dar conta de que aqueles comportamentos são machistas. Então, por isso que é importante a gente estar sempre trazendo à luz essas questões sobre pessoas com deficiência, para que as próprias pessoas também possam reconhecer isso nelas e principalmente fora. No meu caso, foi muitas coisas. Assim, olha, você não pode fazer uma faculdade, você não pode ter filhos, você não vai poder se casar, você não vai... Esses papéis femininos foram papéis que me foram negados. E de maneira muito silenciosa, de maneira sempre muito sutil, porque esses tipos de opressões, eles agem silenciosamente. Então, às vezes, é uma frase que é dita, né? Mas você já pensou em se casar? Ou, nossa, mas como é que seria? É quando você tem um relacionamento e aí a pessoa se dirige ao seu namorado como se ele fosse uma pessoa super especial porque está com você, né? Já ocorreu comigo de pessoas dizerem, nossa, o seu namorado é um príncipe, né? E eu dizer, mas príncipe por quê? Porque ele cuida de você. Eu falo, não, ele não cuida de mim. Ele me auxilia porque eu preciso de tal apoio. Caso não precisasse, com certeza ele não faria, porque eu faria sozinho. E aí é interessante porque eu ouvi essa frase, na época eu tinha um relacionamento, e aí quando eu fiz uma viagem com a minha irmã, por exemplo, minha irmã realizava comigo os mesmos cuidados que essa pessoa realizava, a gente não ouvia esse tipo de comentário. E era muito engraçado, porque eu dizia para ela, olha, a gente poderia muito bem ser um casal lésbico. E né, ninguém está aqui dizendo isso sobre nós, né? Porque não se imagina que uma mulher possa ter um relacionamento com a outra que tem deficiência. Ou, vendo que você é minha irmã, por que não dizer a você que realmente, né, entre aspas, poderia ocupar, dizer-se esse tipo de coisa, que apesar de também ser absurda, mas né, você até compreenderia melhor por ter alguém da sua família, e não, está ali sendo dito. Isso na cabeça da gente, ao ponto que a própria pessoa com deficiência ela vai se impondo limites. Sim. Então, assim, é muito desafiador, né, Fatine, toda essa questão, assim, acho que é o que eu falei, daria para a gente fazer 2 programas Saúde na Roda, mas, nosso tempo está esgotado, mas eu ainda queria uma palavrinha de vocês, as 3, começar com a Mariana, né, porque terminou com a Fatine, vamos começar com a Mariana, em relação ao capacitismo. Se a gente pudesse plantar uma semente, né, assim, um feijão mágico, na cabeça das pessoas sobre o capacitismo, o que a gente precisaria desconstruir, sabe? Então, o que a sociedade precisava saber de imediato para parar de subestimar, para parar de reproduzir todos esses reforçadores que a Vitória falou, né? Enfim, sociais, culturais, porque a indústria cultural também, gente, colabora muito com isso, né? O jornalismo também, enfim, essa coisa da aspiração e tal, né? Não desenvolver melhor esses temas com mais cuidado. Então, meninas, por favor, vou começar com a Mariana, Vitória e depois a Fatine que está ali. Vamos mandar um recado para a sociedade aí sobre o capacitismo. Vamos lá. Então, acho que
Se a gente pudesse desconstruir o mito da independência e da improdutividade, né? O da independência nesse sentido de que as pessoas vivem de modo independente, existe essa crença, e que, portanto, a grande meta da pessoa com deficiência seria se tornar alguém independente, né? Isso é uma falácia, nenhum de nós é independente, nós todos vivemos em relações de interdependência. Claro, existem níveis maiores ou menores de dependência, mas nós estamos todos interconectados, então não é meta de vida para a gente, para ninguém, né, achar que a gente vai viver independente, porque isso significa viver isolado, né, viver sem contato com ninguém no mundo. E aí a vida não é viável. Então, se nós não somos independentes, se somos todos interdependentes, nós temos que buscar o cuidado, né? Como um princípio que garanta a vida com qualidade, com dignidade para todos nós. E temos que pensar que todas as pessoas são produtivas, ou seja, ninguém é improdutivo, mas que essa produtividade não performa dentro daquilo que o sistema espera para todas as pessoas, né? Algumas pessoas vão produzir o dinheiro do jeito que o sistema espera. Outras vão produzir outras coisas que o sistema não valoriza e que tem valor, né? Então, que a gente não possa medir as pessoas nem pela meta da independência e nem pela meta do que seria ser produtivo. Que as pessoas valham, tenham valor e sejam respeitadas pelo que são, né? Pela sua subjetividade, pelo que são, e não pelo que elas produzem. Vitória, e aí? É só maravilhas, né? Também concordo muito com essa questão da valorização do cuidado, né? Eu acho que a gente valoriza muito pouco. Eu acho que estruturalmente é um papel, como já dito ali, tanto pela Mariana quanto pela Fatine, ainda é um lugar muito colocado também para as mulheres, né? E a gente esquece também a importância de naturalizar isso, inclusive para homens, porque homens estruturalmente cuidam muito mal de si, cuidam muito mal das relações que estabelecem. Então, acho que o cuidado é central e o cuidado está inerente, como a Mariana disse, à condição humana e que a gente precisa trazer isso para o debate e para a valorização, sabe? Desde quem lava a louça, faz a comida, enfim, né? E é muito engraçado quando a gente pensa nessa coisa de independência, né? Porque se for pensar que nem agora na quarentena, né, Camila? Que tem as pessoas, os famosos lá, ai, estou limpando toda a minha casa. Gente, casa não era autoclean, meus queridos, né? E aí a gente precisa valorizar isso. Então, o quanto que a gente poderia tá... Não é à toa que colocaram empregadas domésticas como empregadas essenciais. Porque tem uma questão, para além de toda a problemática que é necessária sobre um país colonizado, enfim, mas também o quanto que a gente não reconhece esse trabalho, né? E perpassa, inclusive, pela valorização de quem nos cuida, entender que isso é inerente a todo mundo, né? E, para terminar ali, eu acho que questione-se. Sabe, porque eu adorei o que a Fati colocou antes, assim, tá, e aí, vamos trazer para consciência esse negócio, entendeu? E agora, que a gente sabe que existe esse trequinho aí chamado capacitismo, e que ele é o responsável para a gente não estar no mercado de trabalho, da gente ainda ser questionado o nosso espaço nas escolas, ainda da gente dizer que é tolerável que lugares de lazer ainda não tenham acesso, né? E aí, onde é que eu estou nesse processo? Eu estou reproduzindo isso no meu dia a dia? Ou eu estou sendo um fator de mudança? Eu estou questionando. Independente de ter alguém ou não com deficiência ao seu entorno, mas onde é que eu me coloco nesse processo? Será que ainda é aceitável que uma pessoa branca não se comprometa com a luta antirracista? Será que ainda é tolerável que uma pessoa sem deficiência não se comprometa com a luta anticapacitista? Ainda é tolerável que homens não se discutam sobre sua masculinidade? Para mim, no meu mundinho aqui, no mundinho das minhas companheiras aqui, né, das três, eu tenho certeza que não é mais possível. Então, bora lá se questionar, porque a gente faz parte deste mundo e cabe a nós também o processo de mudança. E para finalizar, Fatine, dá até para a gente subir a hashtag anticapacitismo, não é? Com certeza, vamos subir ela agora
A minha opinião sobre capacitismo e como deixar essa semente é pensar no outro como um outro completo. A gente não tem condição de tentar se colocar no lugar do outro, né? Até deixar uma provocação aqui, porque a empatia ela diz muito disso, né? Mas a partir do momento em que eu reconheço que a vivência do outro é tão outra, eu tenho que dar atenção a isso, né? Eu tenho que, olha, qual é esse lugar da diferença? Que diferença é essa que está aqui na minha frente e que eu não consigo reconhecer? E entender que essa troca, ela é uma troca em que ela pode ser positiva e que o estranhamento também pode ser o lugar da reflexão. Então, se eu tenho ali um corpo que me é estranho, ao invés de expulsá-lo, eu vou me aproximar dele, eu vou procurar entender por que ele me é estranho, vou me permitir me tocar por ele e ele ser tocado por mim. Eu acho que o que acontece hoje muito em relação à deficiência, e uma coisa que eu vejo em muitos diálogos que eu realizo por aí, as pessoas sempre dizem, eu tenho medo do que dizer, eu tenho medo do que fazer, porque eu não sei como fazer, como falar com você e não ser preconceituoso. Então, a única maneira da gente descobrir isso é no encontro. Então, assim, não tenham medo de reconhecer as próprias dificuldades de lidar com a existência do outro. Reconheça isso de uma maneira aberta e se proponha a esse diálogo. Eu acho que a única maneira, de fato, para a gente conseguir desestabilizar as estruturas de opressão é dessa maneira. Como a Vitória falou, são os homens discutindo sobre as suas masculinidades tóxicas, são as pessoas brancas reconhecerem o seu racismo e pessoas sem deficiência reconhecerem que estruturalmente, sim, são capacitistas, mas que isso não é o fim, né? Pode ser apenas aí uma ponte, né, para um novo mundo completamente magnífico e interessante que ela pode conhecer. Muito bem, agradecendo a participação da Fatinha Oliveira, ela é mestranda em comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais, publicitária, designer, autora do blog Desbuga, não se esqueça de entrar lá também, a Mariana Rosa, jornalista, ativista dos direitos da pessoa com deficiência, integrante do coletivo feminista Ellen Keller, e eu queria convidar você também, internauta, a conferir, né, o guia para as mulheres com deficiência, que foi recentemente lançada pelo coletivo. Obrigada também a Mariana e a Vitória Bernardes, nossa companheira aqui de AME CTD, representante da AME no Conselho Nacional de Saúde, minha colega psicóloga também. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Saúde na Roda e até uma próxima oportunidade, gente.